Então, pessoal, dando continuidade, hoje temos a presença aqui do Kleber Nardelli, do Marco Butzki, da Maiara e as outras meninas que eu ainda não decorei o nome, da IPM, para tratar um pouco sobre a IPM, sobre como ela é uma empresa que permite o intraempreendedorismo. A palavra com vocês. Nardelli, fiquem à vontade, Nardelli e Marco. Obrigado. Obrigado, Fábio, pelo convite, primeiro, né? Bom dia, pessoal. Eu acho que o PM em si, eu acho que todo mundo já ouviu falar ao menos, né? Alguns talvez conhecem mais, alguns conhecem menos. A gente, de fato, né, o nosso core, nossa paixão é desenvolver software para a área pública, para a administração pública, e o nosso foco é governo digital. Eu trouxe aqui uma apresentação falando um pouco da gente, um pouco de carreira, um pouco de tecnologia e também um pouco do que vem a ser esse governo digital. E aí a gente vai trocar umas ideias em cima disso, tá bom? Depois o Marco também vai ser envolvido na apresentação. Bom, então um overview rápido aqui da empresa. Talvez alguns desses dados, talvez alguns de vocês já tenham visto. É uma empresa já consolidada no mercado. A IPM em si, essa razão social é de 96, as operações vêm de antes, mas nessa razão social é de 96. A gente conta hoje aí com um quadro de 570 pessoas e na equipe de desenvolvimento a gente está com 265, tá? Então, distribuído nesses papéis aqui, eu só coloquei os 4 papéis principais, mas as áreas de formação são as mais variadas. E por que eu digo só coloquei os 4 principais? Porque dentro do ambiente de desenvolvimento hoje, a gente trabalha com especialidades. Então, a coisa de alguns anos atrás, o pessoal aí, a gente até estava brincando antes aí, professores meus, inclusive, a coisa de alguns anos atrás, o que a gente fazia? Tu tinha lá o programador e o analista, e muitas vezes tinha o programalista. Alguém já ouviu falar essa expressão, programalista? É o cara que faz tudo, né? O bater escanteio para e fazer o gol, né? O tradicional. Então, agora, coisa de algum tempo para cá, a gente vem trabalhando com especialidade de fato. Então é possível hoje, por exemplo, que dentro de uma equipe de desenvolvimento eu tenha alguém pensando só em UX, por exemplo, só em UI, que é a interface homem-máquina, né? Então, isso eu posso ter dentro da equipe? Posso, devo ter. Quanto maior a organização e maior a gente estiver trabalhando focado no problema, focado no usuário, no cliente, a gente mais precisa entender quais são as necessidades dele. Então, com isso, a gente tem que trazer várias especialidades para dentro da linha de desenvolvimento, tá? Então, por isso que eu cito dessa forma aqui, tá? Isso abre oportunidade de carreira aí para todo mundo na área de tecnologia. Até eu digo o seguinte, hoje a área de tecnologia ela está sendo cruzada com diversas outras áreas. Isso já vem de tempo, não é exatamente de agora, mas por que há esse cruzamento? Com o advento de automação, o Marco vai falar de data science, ele vai falar de inteligência artificial, com o advento desses conceitos, a gente está discutindo inclusive questões de ética, sob a ordem de, por exemplo, decisões automatizadas que podem influenciar na vida das pessoas, né? Por exemplo, uma decisão automatizada que pode influenciar no grau de risco de uma pessoa dentro de uma sala de emergência, né? Então, com isso, está envolvendo naturalmente outros papéis, outras áreas de conhecimento dentro da tecnologia, trazendo para cá essa discussão, porque não é só como anteriormente eu trabalhava com sistemas em áreas muito administrativas, mais administrativas, e uma decisão com uma margem de erro aí de 10%, 15%, ela era aceitável, porque dentro daquela área isso era aceitável. Hoje a gente está trabalhando e atuando com áreas de alto risco e 1% não é aceitável, né? 1% de margem de erro numa decisão de ordem médica é inaceitável. Então, por isso que está vindo cada vez mais essas outras áreas e outras áreas de conhecimento integrando, interagindo com a tecnologia da informação, tá? Então, o que a gente produz? A gente produz SaaS, é um conceito de software como serviço, tá? É uma tendência, na verdade já é uma realidade, era uma tendência há 4, 5, 10 anos atrás, hoje é uma realidade, tá? Você já contrata hoje software como serviço. Então, a gente, por exemplo, usuário do Google Drive, né? As ferramentas do Google, né?
Então, a gente tem lá uma parte dele que é gratuita, e depois, conforme eu vou precisando de mais espaço, eu vou pagando para usar conforme sob demanda. Tá? É mais ou menos a tendência relacionada, é mais ou menos a ideia, o conceito relacionado, por exemplo, com o fornecimento de commodities como energia elétrica, água, gás, eventualmente, entende? Porque você paga conforme demanda. Então a ideia de software como serviço é isso. Tá? Você vai pagar conforme demanda serviços hospedados na nuvem. E é isso que a gente produz para a gestão pública. Então a gente produz software para a gestão pública, ele não se limita ao ERP interno, a gente está extrapolando essa barreira do ERP interno, a gente está trabalhando com o cidadão, a gente está trabalhando com questões relacionadas à cidade inteligente e tal, conceitos que eu vou também expor aqui. Então os produtos que a gente tem aqui, o nosso carro-chefe é o AtendiNet, que é o software de gestão de governo. A gente trabalha nessas áreas aí de saúde, vigilância, nota fiscal eletrônica e também o aplicativo AtendiNet. Inclusive, o aplicativo AtendiNet, né, se vocês quiserem baixar lá na loja da Apple ou do Android, pode entrar lá, baixa o aplicativo, digita lá AtendiNet, vai baixar, você vai poder acessar ele com o seu login do cidadão GovBR, da plataforma GovBR. Você acessa ele relacionado à cidade de Rio do Sul. Ali dentro você vai ter os serviços disponíveis na cidade de Rio do Sul. Tá? Isso é uma parte do governo digital. Quando a gente consegue envolver e empoderar o cidadão. Quando a gente bota no cidadão o direito e o poder de acessar as informações, fazer contribuições, verificar processos, fazer pagamento de débitos, verificar débitos, etc. Então eu estou levando isso, estou extrapolando o limite da administração que está lá no prédio central, levando isso para fora. Esse é um benefício dos mais fáceis de serem visualizados do advento da tecnologia da informação na administração pública. Tá? E é exatamente essa nossa paixão aí, nosso dever aí, é isso aí. Bom, aqui eu trouxe um quadro do que a gente administra hoje. Tá? Se bem que esse hoje é de dezembro de 2021, não é bem hoje. Eu acabei não atualizando esses dados aqui para essa apresentação. Mas hoje a gente tem aí mais de 35 terabytes de dados que são administrados dos nossos clientes dentro da nossa nuvem. Tá? Um total aí de mais de 1 milhão de usuários, 19 milhões de pessoas cadastradas, 5 milhões de cadastros imobiliários, 285 mil funcionários, mais de 200 milhões de notas fiscais eletrônicas emitidas, 73 milhões de atendimentos realizados e mais de 100 mil instalações do aplicativo AtendiNet, que é esse que eu acabei de citar. Então, essa aqui é... 576 profissionais. Mas para manter tudo isso é necessário, e ainda mais. Por quê? Porque a gente está crescendo. A gente está com um produto muito bom no mercado, ele está se diferenciando, está se destacando, e isso faz com que a gente tenha esse crescimento acelerado, e a gente está, sim, contratando, buscando pessoas que queiram fazer carreira com a gente, enfim, também temos essa necessidade, assim como o colega aqui, o Nelson Alves, também expôs. Bom, mas isso aqui gera para a gente uma responsabilidade muito grande, muito grande. Aqui a gente fala sobre questões de privacidade de dados, a gente fala questões ligadas à ética no tratamento desses dados, a gente tem uma série de questões de segurança, muitas questões por trás disso, porque se eu tiver algum problema, isso pode gerar um prejuízo enorme para a empresa, tá? E o prejuízo da imagem, eventualmente a gente talvez não tenha algum prejuízo financeiro imediato, mas o prejuízo da imagem gera um prejuízo enorme para o negócio. E uma coisa está totalmente atrelada à outra, né? Vocês estão sabendo das questões ligadas ao submarino, Americanas, que tiveram um problema na plataforma de e-commerce, né? Ficou 4 dias fora do ar, né? Souberam disso? Sim. Tiveram um prejuízo aí de 100 milhões diários, né? Voltou ontem a funcionar. Quem aqui já fez alguma compra nessas plataformas depois que voltou? Talvez ninguém, eu fiz, talvez até pelo tempo. Mas quem vai fazer já uma compra naquela plataforma se ela teve um problema sério de segurança? Isso levanta uma questão muito grande. Eu vou tentar fugir disso porque ninguém sabe ainda o tamanho do estrago que aconteceu ali. Se dados foram vazados, dados de entrega, meu endereço, os meus dados de contato, dados de pagamento, dados de cartões, dados dos meus históricos de compra. O que vazou? Ninguém sabe ainda. Então a imagem fica arranhada. Tá?
E isso é realmente um problema sério. Aqui eu trouxe só um gráficozinho que mostra um avanço na instalação do aplicativo. Tá? Esse aqui é na loja do Google Play, onde eu tenho um gráfico de avanço aí das instalações. Bom, aqui, falando um pouco de carreira, a gente tem sim dentro da empresa já até mesmo pelo histórico que a gente vem trabalhando há mais de 20 anos aí com um programa muito legal chamado Jovens Talentos. Esse programa a gente capacita as pessoas, a gente pega pessoas que estão terminando o segundo grau, que estão iniciando na faculdade, e é feito todo um treinamento, uma capacitação para deixar essa pessoa apta a entrar no desenvolvimento. Depois disso ela entra no desenvolvimento, continua a progressão da sua carreira, e eventualmente, até porque não, a gente fica às vezes triste, mas acontece, as pessoas elas aprendem e aí em seguida elas vão trabalhar em outras áreas, em outros centros, em outras empresas, e isso para nós na verdade é uma satisfação. A gente oportunizou uma carreira, deu toda a condição e a pessoa depois acaba optando eventualmente por seguir em outra linha, não tem problema nenhum. Mas muitas pessoas se mantêm com a gente, tá? A gente tem lá dentro hoje muitos jovens talentos que já completaram 10, 15 anos de casa e estão seguindo as suas carreiras lá dentro. Então isso aqui está totalmente ligado a essa ideia por trás desse manifesto tech aí. Eu até coloquei o endereço. Eu acho legal se vocês acessarem lá e dar uma olhadinha. O que quer dizer o manifesto tech? Onde uma série de situações estão sendo levantadas aí em cima do profissional de tecnologia da informação. O profissional de tecnologia da informação, por muito tempo ele foi, como é que eu vou dizer, marginalizado. Por quê? Porque esse softwarezinho aqui, o meu sobrinho faz lá na casa dele no final de semana. Com o passar do tempo se percebeu que, cara, isso é uma coisa profissional, isso é uma coisa que gera, sim, de dentro, sim, mas ela tem um grau de profissionalismo necessário muito grande. E o profissional de TI tem que ser tratado como profissional, tá? Assim como um advogado, assim como um médico. A área que a gente atua, ela, como eu acabei de dizer, ela absorve diversas outras sub-áreas estão ligadas. A maior parte das outras áreas de conhecimento humano estão se beneficiando de tecnologia para melhorar, para aperfeiçoar. Então, por que o profissional de tecnologia não é conhecido como profissional? Então, o Manifesto Tech ele tem essa ideia, tá? Também, jogar para a sociedade, olha, a gente quer ser reconhecido como uma categoria, a gente quer ser reconhecido como realmente profissional. E eles têm 3 pilares que são esses aqui, ó, contratar pessoas em desenvolvimento e não só as experientes, promover cultura de crescimento e aprendizado contínuo e habilitar essas pessoas para entregar valor em projetos reais. E a gente entende que o nosso propósito está ligado totalmente a cidadão, a governo digital, a empoderar o cidadão, a prestar serviços para a comunidade, a diminuir o custo da administração pública, da máquina pública, a gerar benefícios, por exemplo, podendo aplicar os recursos dentro de obras que realmente precisam ser aplicadas, administrar bem os recursos de saúde, educação, enfim, são todas coisas que a gente tem como nosso propósito. Tá? Então são projetos reais e que geram valor real. Então está totalmente alinhado aos propósitos aí da nossa empresa. Aqui eu coloquei alguns dos programas que a gente tem lá dentro para isso, tá? Bom, e o intraempreendedorismo, onde é que ele entra aqui? A ideia é muito simples, empreender e inovar dentro da própria empresa. Aproveitar os colaboradores que se interessam por exemplo, criar alguma coisa diferente e dar para eles essa oportunidade. São coisas que a gente tem lá dentro, a gente sempre está tentando organizar. Existe uma linha de desenvolvimento, essa linha tem que ser mantida em funcionamento, mas eu posso sim organizar para que daqui 2 meses, para que daqui 3 meses, a pessoa que está num determinado departamento, ela vá para uma outra função, para uma especialidade que ela gosta, e assim ela consegue realizar o seu sonho, de desenvolver a sua habilidade ali dentro. Tá? Então isso são incentivos por meio da criação de novas ferramentas, de novos processos, melhoria de processos, melhoria de usabilidade, experiência do usuário. Isso é um foco nosso muito grande que a gente vem trabalhando agora. Inclusive a gente vai lançar, final do mês que vem, a gente vai lançar uma nova versão do nosso portal do cidadão, totalmente remodelado, tá? Ele vem aí de algum tempo já com a mesma cara e agora ele vai mudar. A gente trabalhou muito forte mesmo na questão UX e UI,
né, para gerar uma boa experiência de uso para quem vai estar operando ali aquele portal. Tá? Então são coisas, e os novos paradigmas de governo digital também, eu vou citar depois alguns deles. Tá? Então uma das coisas que a gente tem lá dentro hoje é uma equipe de P&D com foco exclusivo em P&D. Então, hoje ela é formada por 23 colaboradores, essa equipezinha aí, ó, e eu faço a gestão desse pessoal hoje, e a gente procura trabalhar dessa forma. Então, dentro da nossa equipe, eu tenho várias ações que acontecem, que inclusive não foram nem solicitadas, nem por cliente, nem por direção, por outra gerência. Por quê? São coisas que a gente internamente percebe a necessidade. E tem muita coisa relacionada também ao experimento. Né? O fato de eu poder experimentar, ver se aquilo vai ter algum resultado e aplicar. Então, a gente trabalha muito com tecnologias recentes, para tentar melhorar depois os processos da empresa, adicionar novas ferramentas ao nosso conjunto já existente, né, para dinamizar ainda mais e permitir esse crescimento aí da empresa. Tá? Bom, aqui eu vou passar rapidinho essa parte da evolução aqui, bem rápido. O que acontece? A gente começou a trabalhar por volta de 2005 com o desenvolvimento de aplicações na plataforma web. Antes disso a gente trabalhava somente desktop, né? Na verdade, dentro desse período aqui, a gente continuou trabalhando com aplicações desktop, aquelas tradicionais instaladas na máquina mesmo. E aqui, em 2005, a gente, na verdade, antes disso, mas em 2005 a gente viu que, cara, esse é o caminho. Esse é o caminho, não tem volta. Eu vou ter que me preparar para levar o meu sistema de gestão para a nuvem. Eu vou ter que me preparar para isso, porque senão eu vou ter problema, né? E aí, então, a gente começou a trabalhar no desenvolvimento de uma versão de um framework nosso, e em 2009 a gente acabou desenvolvendo, com base no que a gente tinha ali de expertise na época, a gente viu coisas que a gente errou, coisas que a gente acertou, e desenvolvemos uma nova versão de um framework, né, para desenvolvimento de aplicações. E esse framework aqui, o 2.0, a gente vem mantendo ele até hoje. Então eu tenho lá dentro do P&D, eu tenho uma equipe lá focada só na manutenção do framework. Então, basicamente, toda demanda que chega para ela é uma demanda interna. Eu tenho equipes de desenvolvimento que trabalham com as necessidades do negócio, que eventualmente geram demandas para que essa equipe lá faça desenvolver um novo componente, desenvolver um novo recurso, melhorar um acesso a dados, se comunicar com um outro tipo de aplicação, enfim, são coisas do nosso dia a dia. Tá? E aí aqui, então, 2013, por aí, a gente fez a homologação. Aqui tem uma fotinha lá do momento que a gente estava instalando, colocando o software para rodar para o nosso primeiro cliente, essa versão web que foi lá em Concórdia. Tá? E aí depois disso a gente entrou nessa esteira de evolução. Aí aqui eu paro essa evolução em 2019, mas na verdade a gente vem numa continuidade aí. Agora a gente está falando de outros temas, integrando outros temas, governo digital, Data Science, Big Data, enfim, são todas coisas que a gente vem agregando aí nessa esteira de evolução, tá? Bom, então estruturalmente, né, ou de uma forma assim, para que vocês consigam ver também um pouco do alcance do que a gente desenvolve, do que a gente produz, a gente trabalha com aquelas pessoas lá que são os nossos usuários, que na verdade é o cliente do nosso cliente. Nosso cliente é a administração, é a prefeitura, é a Câmara, o Instituto de Previdência. E aquelas pessoas que estão lá na ponta são os clientes do nosso cliente. Mas esse é o foco nosso. Por quê? Se o cliente do meu cliente está falando bem, então o meu cliente também vai falar bem. Então, é uma matemática muito básica e muito justa. Basicamente é isso, o foco é no cidadão. Quando eu coloco essa visão no cidadão, aí eu tenho governo digital. Qualquer coisa diferente disso, você está automatizando processos internos, você está melhorando o dia a dia ali do setor, mas você não gera esse alcance do cidadão. Tá? E aí, para isso, a gente tem, então, um acesso em diversas plataformas, portal do cidadão, autoatendimento, aplicativo, portal de transparência, diário oficial, tudo isso em cima da plataforma do ERP, que é o AtendeNet. Certo? Bom, e a próxima fronteira natural qual que é? Né? Então, é isso que a gente vem trabalhando. Há uns 2 anos atrás, a gente fez um planejamento lá dentro da empresa, coisas que a gente vai desenvolver para 5 anos. Claro que a gente não pegou só para 5 anos, a gente quebrou isso em 1, 2 e 5 anos. E aí algumas metas a gente trilhou, né? E uma das metas que a gente tem é avançar nessa linha aqui. Então eu tinha
Prefeitura digital. Prefeitura digital, administração interna, processos automatizados, digitalização de processos dentro da administração. Tudo isso facilita muito, tá? Porque diminui demais a burocracia e o custo das operações. Bom, aí a gente elevou isso para governo digital, que era envolver o cidadão. Então, o fato, por exemplo, de que um processo agora ele pode ser iniciado diretamente pelo cidadão lá na ponta, que ele possa visualizar seus débitos, que ele possa abrir uma reclamação, que ele possa fazer a operação com a entidade diretamente do seu celular, da sua casa, onde ele estiver. Então a gente avançou aqui. E agora, o ponto que a gente se encontra é a cidade inteligente. A cidade inteligente ele é um terceiro nível disso daí, porque ele envolve o cidadão tendo o poder de acesso, que já tem o usuário dele, ele já consegue acessar. Isso é o primeiro passo, isso é o básico do negócio. Uma vez que o meu sistema, uma série de sistemas interconectados, e aí envolve a IoT, equipamentos inteligentes conectados à internet, que identificam o cidadão no seu ambiente, e aí é que está o pulo do gato. Eu consegui identificar o cidadão no ambiente onde ele está e fornecer para ele serviços sob demanda. Exemplo simples, a pessoa chega numa UPA e ao chegar na UPA eu já consigo identificar ela, eu já consigo passar rapidamente para o atendente que aquela pessoa tem uma alergia, que ela tem um diagnóstico anterior de, sei lá, alguma doença, enfim, e aí com isso ela já consegue direcionar o atendimento muito mais rápido. Esse é um pequeno exemplo de coisas que dá para fazer e que é o que a gente pretende fazer, tá? Então, isso tem a ver com um conceito de computação chamado computação ubíqua, que é aquela onde o ambiente te reconhece. O ambiente te reconhece, é uma computação presente. O ambiente te reconhecendo, eu consigo fornecer serviços personalizados para ti, sem que você peça. Tá? Vamos pensar o caso de um Google Maps. Você está numa estrada andando, e aí de repente, passado algumas horas, ele te diz, olha, aqui tem um ponto de parada para tomar um café. Você gostaria de tomar um café? Você não pediu. Mas essa é uma possibilidade real que pode ser implementada na ferramenta. Não sei se é uma funcionalidade que existe, mas poderia existir. Por quê? Você tem os dados, você reconhece a pessoa no ambiente, sabe que ela está a X horas andando, e você pode fornecer para ela um insight, uma informação que talvez pode ser útil para ela. Então tá, então eu vou parar aqui porque essa lanchonete que tem aí na frente, essa padaria, ela é 5 estrelas, tem uma boa variação, você pode ir lá com tranquilidade. Tá? Mais ou menos nessa linha aí, tá certo? E para chegar no IoT, a gente depende de, cara, uma série de coisas. O arsenal tecnológico aí é muito grande. E é o que a gente vem trabalhando agora. Então o nosso passo inicial é Data Science, e a partir dele se vem uma série de ferramentas, tá? O Marco vai comentar um pouco sobre isso agora. E a partir da geração, um dos resultados que isso vai gerar para a gente é a possibilidade de trabalhar com dispositivos inteligentes interconectados. Bom, antes disso, só para fechar aqui, eu já comentei sobre prefeitura digital, governo digital, cidade inteligente, exatamente esses três conceitos aí. Talvez vocês não tenham visto dessa forma ainda, ou para vocês talvez isso era a mesma coisa, tá? Mas não é. A cidade inteligente ele é diferente do governo digital, e o governo digital é diferente de ter uma administração digitalizada. São coisas diferentes. E é isso, a gente trabalhou assim por anos para entender isso bem. Afinal de contas, esse é o nosso core, a gente tem que entender isso muito bem. E aí a gente conseguiu chegar nessa definição aqui, então. Bom, isso tudo tá, para que eu chegue no Smart City, eu vou depender do ERP, a administração pública tem que estar ali empenhada e digitalizada, tá? Vai depender do Data Science, porque eu tenho um volume de dados muito grande que eu tenho que tratar, dados muitas vezes não estruturados, isso é um ponto relevante, e para que eu consiga também interagir com o IoT. Quando eu tiver esses três itens aí trabalhando em conjunto, aí eu consigo ter uma cidade inteligente, naturalmente, tá? É o ponto, por exemplo, de eu conseguir identificar num semáforo que naquele horário tem pouca gente trafegando, ou num determinado momento uma ambulância precisa passar por ali, ela tem que ter prioridade. Tá? Essa é a ideia de Smart City, é eu conseguir colocar dentro da cidade equipamentos inteligentes interconectados
sendo administrados, sendo organizados por meio de um sistema maior central. Bom, gente, alguma questão aqui? O pessoal falando? É um monólogo, né? Então, sobre cidades inteligentes, você falou, né, que o futuro é país e tal, né? Tem algum exemplo, assim, que vocês conheçam, que está bastante evoluído no Brasil, né? Que vocês tenham já experimentado alguma coisa, que vocês tenham contato com? Assim, ó, com a gente tem algumas experiências isoladas, tá? A experiência, por exemplo, que a gente tem é no fornecimento de Wi-Fi numa cidade. Então o cidadão se autentica no nosso software para conseguir acesso ao Wi-Fi. É como se vocês agora tentassem acessar lá coloca ali no teu roteador ali um Wi-Fi. A hora que ele vai abrir o conector ali para se conectar nele, ele vai te pedir o teu login como cidadão. Então essa foi uma coisa que a gente já fez e que é um exemplo tímido, simples, mas já é um exemplo nessa linha aí, tá? É uma quebra de barreira já. Já é uma linha dessa, porque eu já saio totalmente daquela ideia de um sistema interno, né? Sim. Já estou trabalhando com o cidadão. E o mais importante, na verdade, é que eu consiga fazer o cidadão, que nem eu falei para vocês antes, acessem lá, baixem o aplicativo e acessem com o login único de vocês do GovBR o aplicativo. Quando tu fizer isso, quando a gente tiver muita gente tendo isso feito, eu vou conseguir disparar para ti comunicados sobre coisas que estão acontecendo que são de interesse da administração, por exemplo, uma vacinação de Covid, uma campanha de vacinação. Então a interação ela vai ser muito melhor desde que você seja um cidadão reconhecido pelo sistema. E esse é um ponto que tem que ser muito trabalhado. A gente tem que ter as pessoas acessando a plataforma para a gente ter essas informações. Tá? A plataforma GovBR permite aí acesso a N serviços do governo federal e de outros, governo estadual, municipal também. Ela deu uma quebra muito legal nesse negócio. Tá? Na verdade, a pandemia ela ajudou demais nesse ponto. A pandemia é algo desastroso, não precisa nem entrar nesse mérito aí, obviamente. Mas nesse ponto, ela deu uma impulsionada, assim, porque tinha muito projeto de gaveta que não saía, até o ponto que foi visto, cara, tem que sair porque não tem jeito. E aí, saiu. E um outro, agora falando de cidades no Brasil, Curitiba é uma cidade que tem, assim, é um top. Inclusive lá tem um evento, agora mês que vem, nós vamos lá, que é o Smart City, que é um evento para isso. Então, eles falam demais, lá tem muitos ensaios e também muitas ações já em execução nessa linha. Que legal. Curitiba é uma das top do mundo, tá? Nessa questão aí de Smart City. Que legal. Bom, e o stack de tecnologias aqui então? Bom, primeiro, o nosso framework, a gente trabalhou com ele já, como eu falei, ele começou lá em 2010, por aí, a gente começou a desenvolver a versão 2.0. Então esse stack aqui, na verdade, é um stack que já existe há muito tempo, né? As tecnologias por trás desse framework aí. A gente vem colocando outras coisas ali periféricas que também podem ser integradas, né? Por exemplo, uma evolução de Java Servlet para Spring Boot, por exemplo, que é uma tecnologia mais moderna, uma tecnologia mais robusta para microserviços. A própria estruturação em formato de microserviços também é uma tendência muito grande. Tá? Hoje, aplicações grandes como a nossa, elas têm que trabalhar descentralizado, porque senão você tem sérios problemas de performance, você tem sérios problemas de escala, tá? É bem dificultoso isso. Aqui então eu joguei algumas coisas que ela tem, não vou entrar muito nisso aqui. Características principais: orientação a objeto, MVC, reusabilidade, escalabilidade, são consequências naturais dos anteriores. E uma coisa muito bacana que eu recomendo que vocês estudem, que são os design patterns. Tá? Então a gente utiliza aqui e a gente estimula que as pessoas falem design pattern, que elas falem sobre padrões de projeto para desenvolvimento de aplicações. Então, ao invés de eu pegar toda vez que tem que desenhar uma solução nova sobre algum problema parecido com o anterior, eu simplesmente digo, vamos usar um singleton aqui. Eu simplesmente digo, vamos usar um composite aqui. Vamos utilizar um extract factory. E aí, fácil, entende? É só clicar ali naquele contexto e vida que segue. Tá? Então, o design patterns é algo que eu recomendo demais para vocês, são os padrões de projeto. Tá?
ligados a desenvolvimento orientado a objeto. Tá? Tem um livro muito bacana de 24 padrões de projeto que são os principais, e eu recomendo que vocês deem uma estudada nisso, porque qualquer projeto mundo afora, você vai falar esses nomes aqui que eu acabei de citar. Qualquer projeto, em qualquer linguagem. Esse é o ponto. Tá? Isso daqui é realmente fundamental. Bom, alguns números do nosso RP, então. Hoje eu tenho lá 17 conjuntos, 113 módulos, mais de 11 mil requisitos funcionais e não funcionais, 7.600 tabelas, 17 mil foreign keys, que são as relações entre as tabelas, índices, mais de 11 mil cheques, classes, 86 mil classes individualizadas, tá? Totalizando aí 4 milhões e meio de linhas e uma média de 52 linhas por classe. Isso é legal, tá? Uma média bacana, tá? Eu não posso ter classes muito grandes. O conceito, inclusive, fala em máximo 7 linhas por método. Tá? Deem uma olhada sobre isso, estudem Solid. Solid é um padrão muito legal sobre desenvolvimento orientado a objeto. Ele fala muito sobre herança, polimorfismo, mas num conceito, como aplicar isso. Né? Um esquema de dependências, baixa dependência, né? Enfim, essa é uma parte muito legal para vocês estudarem aí. 10 mil casos de teste e mais de 1.100 diagramas de entidade de relacionamentos, que são os desenhos, né, dos meus modelos de dados. Tá? Então esse aqui é um quadro que mostra para a gente aí o tamanho do negócio que a gente tem. Esse aqui, propositalmente, ele é para realmente não ter uma nitidez de visualização, porque essa daqui é a arquitetura na qual o sistema está montado. Então aqui tem tudo, tá? O stack aqui ele é grande, eu tenho desde virtualização de servidores até descentralização de microserviços, tá? Agora entrando com a ideia de dockerização, né, com Kubernetes, a gente está começando a trabalhar agora com isso também. Bom, vou deixar a palavra agora para o Marco, que vai começar a falar com vocês sobre Data Science. Bom dia a todos. Eu fui convidado pelo Kleber, né, para fazer aqui o planejamento estratégico, para coordenar a área de Data Science, da IPM e outros projetos como o IoT. Então, na verdade, o ambiente da IPM, como vocês viram nos números, ele tem volume de dados suficientes para você, né, criar várias aplicações. Então, o que acontece? O Data Science, você tem um volume de dados grandes, esses dados estão em diversos locais, muitos deles não são padronizados, tá? E o Data Science acaba envolvendo, inicialmente, as técnicas de matemática, estatística, modelos matemáticos, e após isso você vai treinar, usar inteligência, aprendizado de máquina, né? Machine Learning, Deep Learning, para que você gere informações em cima de todo esse grande volume de dados que lá existem. Tá? Então, a ideia aqui principal é transformar esse de ponte, gerar inteligência nesses dados, para futuramente aplicações de IoT. Tá? Deixa eu passar aqui. Então, principalmente, tá, o Kleber já citou, identificação rápida de pacientes, tá? Mas outras áreas também, uso de drones, sensores RFID, sensores de mobilidade urbana. Então, como o Kleber disse anteriormente, nós temos a computação viva, que vai identificar a pessoa e, através das informações inteligentes, trazer padrões, perfis que vão servir para melhorar esse serviço que está sendo oferecido pelas nossas aplicações. Então, basicamente, né, você tem Big Data, surgiu a necessidade de criação de Big Data, futuramente um Data Lake envolvendo outros tipos de informação, imagens, sons, etc. Qual a diferença entre Big Data e Data Lake?
Tá, vamos lá. O Big Data, você vai ter os dados mais nível de ERP, dados que podem ser de uma forma melhor organizados. O Data Lake vai ter um outro perfil, que você vai ter imagens, textos, sons, uso de NLP. Então, por exemplo, o Data Lake, você vai ter vou citar um exemplo lá. Você quer saber se estão construindo, se houve alguma construção aqui nessa quadra. Então, você vai tirar as fotos, tá? E aí, isso vai para um Data Lake, certo? Inicialmente, até o conceito pode ser dentro do Big Data, mas vão ter outros tipos de dados. Aí você vai utilizar em cima dessas camadas de imagem e você vai verificar se elas alteraram ou não, certo? Aí elas vão ter uma margem e a partir daí esses dados são analisados. Então, é um processo um pouco mais complexo, tá? E vai demandar um maior nível de processamento em cima desse tipo de informação, tá? Agora, o que envolve a ciência de dados, tá? Também a máquina e o ser humano. Pessoal, conhecimento tácito e explícito, né? Conhecimento explícito é aquele que você consegue transferir rapidamente. 30 graus é quente, né? Certo? Mas o conhecimento tácito, eu digo, pô, hoje está quente. Ah, mas a temperatura às vezes não está 30 graus, mas você está com calor. Tá? Então, a percepção de transferência de conhecimento é isso. E onde o Data Science vai atuar mais? Vai atuar mais no conhecimento explícito, porque ele pode sugerir coisas que a pessoa decide, certo? Weber falou antes de ética, tá? Nessa área de decisões. Muitas vezes a máquina vai dar decisões, às vezes, que não são as ideais, mas ela pode sugerir e você confirmar. Quando ela tomar decisões, ela tem que cuidar da questão do risco, lá na medicina, né? Sugere o remédio tal a X miligramas. De repente, pode ser que não. Então, ele sugere essa decisão. O médico talvez vai sugerir outra, mas o sistema vai estar auxiliando o processo de tomada de decisão. A partir daí, então, aquele diagrama de Venn lá, tem lá a ciência da computação, a matemática e estatística e o conhecimento de domínio de negócio. Nós lá dentro da IPM estamos fazendo um processo, ele vai se iniciar agora, que nós vamos levar a treinamentos de estatística, de matemática, de modelos, o que é outlier, tá? Para dentro das equipes, de cada equipe. Por quê? Porque nós dependemos, para gerar essa complexidade, que é o processo de tomada de decisão, nós dependemos que as pessoas que estão lá com o usuário sabem interpretar melhor. Então, às vezes, um gráfico lá fica meio feio no dashboard, ele é um outlier, você tira esse outlier e aí ou cria duas categorias e tal. Então, existe todo um processo lá dentro, tá, que está sendo feito em relação à ciência de dados. Tá? E principalmente preparando ela para aplicações de IoT para ajustar. Outro processo que nós estamos, um produto que está saindo do forno, né, Cleber? Que é o nosso TM Analytics. Ele é um dashboard, nós vamos aplicar várias instruções de estatística, mineração de dados, machine learning em cima do BI e também a questão de perguntar, né? O cliente vai poder perguntar lá os dados da prefeitura 2001, a média de salário, ele vai montando, isso se torna um SQL interno, né? Um comando celular que ele vai trazer ali. O cliente vai poder transformar isso no dashboard ou não, tá? Aqui, basicamente, a pessoa vai fazer uma pergunta em linguagem natural, certo? Que vai ser transformado em uma sentença. Esse processo de pergunta, como eu vou te fazer uma pergunta aqui agora, vai ter ela, vai trabalhar com ela, vai responder ela. Como é que isso funciona, né?
Sim. Duas formas, tá? Primeiro, nós vamos transformar toda a origem de dados, ou a fonte de cada uma delas, nós vamos transformar em metadados, certo? O que são restrições, o que são agrupamentos, dimensões, mais ou menos num conceito de data warehouse que você cria lá. A partir dali existem duas formas. O usuário vai poder ir montando a consulta dele conforme ele quer, ou ele vai interpretar a pergunta dele. Então, eu quero saber a média de salário da prefeitura no ano 2021. Certo? Aí vai ser treinado em linguagem natural e ele vai aos poucos achando esse padrão. Lógico que precisa de bastante treinamento para isso, para funcionar essa linguagem natural. Certo? Mas nós temos esses dois formatos lá sendo desenvolvidos para daí já gerar essa consulta, digamos assim, padronizada para o que o usuário quer. Então não vai ficar dependente só dos dashboards que vão estar aí. Tá? Então, conceitos também de análise descritiva, prescritiva, diagnóstica, preditiva e prescritiva, tá? Então, os primeiros dois são baseados no passado, os outros dois baseados no futuro. Então, fornece explicações do que aconteceu e explica como ocorreu. Então, isso aqui tem muito a ver com estatística, com ANOVAs, com rotinas assim, porque ele explica o que é diferente do que, né? Tal. Então, as duas primeiras elas vão fornecer algo que explique melhor o passado. A preditiva vai prever o futuro e a prescritiva é a parte ali da inteligência que ele vai sugerir algo, como numa consulta médica, certo? Você vai lá, o médico vai prescrever algo para você, certo? Com base no teu histórico descritivo, no diagnóstico que ele fez no momento, no que pode acontecer, que é uma previsão, você vai ter febre, a sua febre vai aumentar ou não, e aí ele vai prescrever remédio. Essas são as 4 fases da análise de dados, tá? E que nós estamos implementando elas também no BI, tá? Aqui então o stack de tecnologias, então os dados estão lá no ERP, num banco de dados relacional. Aqui foi usada a metodologia CRISP-DM, tá? Então vai ter uma fase de preparação e enriquecimento dos dados. Esses dados, né, usando as ferramentas, o Rabbit, o Airflow, Python, sklearn e várias ferramentas. Nós estamos usando como base a linguagem Python, tá? A partir daí, ele vai para o Big Data. Lá dentro do Big Data está sendo usado tecnologias como Hive, tá? Para buscar essa informação. E se precisar de inteligência, ele vai para o Spark, aplica algumas tecnologias. Ele também vai ver se esses dados não precisam passar por um processo de redução, tá? Que é o MapReduce, são tecnologias que são armazenadas no Hadoop, tá? Nesse formato. Aqui tem uma questão legal, uma diferença, por exemplo, um banco de dados, um SGBD tradicional, como a gente está acostumado, ele vai ter um administrador em cima dele e você vai ter uma interface de acesso a ele, por SQL, por exemplo, e ele vai organizar esse conjunto de dados lá, né? Enfim, ele vai ter um gerenciador ali, como a gente tradicional. Tecnologias como o Hadoop, que está abaixo aqui, que é o sistema de arquivos, os dados são injetados no Big Data e possivelmente no Data Lake no formato como eles estão. Então imagina que eu não tenho um sistema gerenciador de banco de dados, eu tenho um sistema de arquivo, direto. Por isso que a performance dele é muito maior, ele é feito para trabalhar com grandes volumes de dados, enormes volumes de dados. Então, ao invés de eu armazenar uma tabela que se relaciona com outra, eu tenho que fazer um SQL, um modelo entidade de relacionamento, né, um relacional, para trazer aquele dado passando um processamento maior, o dado que eu armazeno no Hadoop, ele já é um arquivo de JSON pronto. Ele já é um arquivo. E o MapReduce, que está aqui do lado, é justamente o cara que trabalha na transformação disso. Então, todas essas ferramentas do Hive, Spark e MapReduce trabalham em cima de um sistema de arquivos próprio, que é o Hadoop. Inclusive, já vou
Inclusive, o Hadoop, ele trabalha em cima de um sistema de arquivos próprio, que é o HDFS. Eu posso instalar um sistema de gerenciador de banco de dados como o Postgres, por exemplo, em cima de uma máquina com um sistema de arquivos NTFS, que é o Windows, né? Esse aqui, o HDFS, é outro tipo de sistema específico para isso. Então, ele já trabalha com ideia de cluster, crescimento horizontal, toda essa estratégia realmente pensando em petabyte de dados ali. Então, nessa parte de Big Data é mais trabalhado com sistemas no SQL. Sim. Tipo, dados, por exemplo, o MongoDB, que utiliza em cada documento, essas coisas. O banco de um SGBD tradicional ele é muito bom para transacional. Ele é perfeito para transacional. Não caia na besteira de usar um NoSQL para fazer transação. Aquele negócio de eu fazer entrada de estoque, nota fiscal, não. Isso daí é transacional. Isso aí é banco de dados relacional. Modelo de dados de relacionamento. Deixa para ele que ele é muito bom nisso há 30 anos. Já para esse conceito aqui com volume de dados gigante, inclusive dados não estruturados, né, que é a possibilidade do Data Lake, então essa aqui é a. Uma das situações é a questão de ele é indexado, ele é o índice dele lá, é aquela informação. E o que importa aqui é que o Kleber falou, é que os dados que entram nesse modelo, eles têm que ter uma certa qualidade. Senão você tem que, no processo de preparação, cortar muita coisa. Tá? Então, por isso que ali na nossa pipeline de carga ali, muitas vezes a qualidade do dado é extremamente importante. Quanto mais engenharia de software for usado lá no desenvolvimento da ERP, melhor vai ser essa situação. Por quê? Porque muitas vezes os modelos matemáticos, né, eles são lógicos até demais. E às vezes entra muito dado nulo e isso pode prejudicar o resultado lá no final. Tá? Então essa é uma observação que vocês devem levar. Construam bons sistemas, né? E o Analytics está sendo desenvolvido com uma ferramenta Cube.js e o Vue também, tá? Que aí é para visualização desses dados do Big Data. Aqui nesse esquema está dizendo que o Big Data vai ser acessado somente pelo Analytics, mas não. Qualquer outra área ou outras aplicações de inteligência vão poder também usar os dados do Big Data dentro do ERP, tá? Então está sendo feita uma estrutura meio que independente. Qualquer área vai poder acessar esses dados já tratados dentro do Big Data, tá? Fazendo um gancho aqui para a questão da pergunta que a gente comentou antes, que é a interpretação da linguagem natural, é uma técnica de NLP, né, um tratamento da linguagem natural, é uma área de data science que trabalha com isso, está bem legal. Como resultado prático, uso de assistentes virtuais. Mas não aquele assistente no modelo, bom dia, o que você quer? É no 1, 2 ao 10. Não. Assistente no sentido realmente de eu perguntar, ok, IPM, como eu tenho ok Google, ok IPM, aí eu vou perguntar como é que está a minha folha de pagamento para esse mês. E aí ele vai formular, vai dar a entrada, vai formular a questão, vai trazer uma resposta, também vai transformar isso em texto falado, mas também vai apresentar dados e também acesso aos dashboards ali, quem pode visualizar isso. Tá? Então esse é um resultado prático que vai ser possível usar. Inclusive os assistentes virtuais, como o Google Assistente, ele permite eu criar as minhas APIs e integrar com ele. O Alexa também, né? E hoje é muito comum, então você chega, imagina um cenário hipotético, que alguém vai chegar lá, um gestor, com o Alexa em cima da mesa, vai perguntar para o Alexa que vai interagir com o nosso dado, que vai interagir com as nossas ferramentas, formulando o questionamento e retornando uma resposta. Isso já é também uma ideia de IoT aí aplicada. Só para finalizar minha parte, então, o tema empreendedorismo, né? Eu tenho mais 4 pessoas dentro da equipe, né, Kleber? Todas elas passaram já, desenvolveram coisas no RP, acabaram se destacando lá, então é um processo de inovação, tá? Que existe, por quê? Porque
Porque a ciência de dados realmente é um passo, tá? E o volume de tecnologia, de material, você tem que entender bastante de estruturas de dados, certo? Para construir modelos matemáticos, tá? Muito forte, estatística, tá? Isso, né? Eu tenho que e principalmente, pessoal, alguma experiência muito com volumes grandes de dados, tá? SQL também, tá? Precisa, tá? Muita gente no início da área de data science dizia que era muita estrutura de dados, mas na verdade agora o SQL para ir lá e buscar esses dados dentro dos ERPs, dentro do banco de dados relacional também é um requisito. Fala, Lúcio. Então, uma dúvida que surgiu, os dados que vocês estão usando para isso hoje são todos provenientes do sistema de vocês. Não é nada feito crawling, consulta externo, né? Hoje Não, Beleza. ainda não, né? A estrutura, como o Marco falou. Ainda não, tá, Lúcio? Mas vai precisar, tá? Como o Marco falou, a gente está injetando no Big Data dados do ERP. Sim. Hoje a gente tem um ERP que tem todas as áreas da administração estão embarcadas nele. Como eu falei, são 130 módulos. Então eu tenho ali a área de saúde, área de educação, área administrativa, que envolve RH, contabilidade, educação, toda a parte de agricultura, habitação. Eu tenho dados ali, assim, segurança, uma mínima de dados. Tá? Então hoje, isso ali já é suficiente. E, claro, eu tenho que preparar a arquitetura para receber dados de fora. Fala, Juliano. Como é que vê a questão do desempenho computacional de uma consulta, por exemplo, o secretário lá está precisando urgente de um relatório, tomar uma decisão de fim estratégico. Vai ter que tirar dados do transacional, não sei como é que é o processo do warehouse de vocês, sem tempo real. Vai ter que ter um mais os dados não estruturados ainda com aquelas ferramentas de computação. Não, eles são tratados, Juliano. Eles são levados para o Big Data. Aí é um processamento à parte. Né? Você vai tirar muito, tu vai desnormalizar esse dado. Vamos lá para o banco de dados, né? Tu vai desnormalizar eles, mas de preferência em valores numéricos e busca algumas situações. Na questão do NLP, você vai ter que transformar eles, né, nas similaridades lá também em numérico, entre aspas, pelas distâncias, para poder localizar melhor, tá? Mas dentro do Big Data é outra estrutura, né? Não é exatamente transacional. Eu ainda tenho um processo de ETL, inclusive tem uma ferramenta ali e eu ainda tenho. O conceito de Data Warehouse versus Big Data ele é muito parecido. Muito próximo. Big Data talvez vai ter essa ingestão de dados externos, talvez, dados não estruturados, dados um pouco diferentes do Data Warehouse, mas é muito parecido mesmo. Tá? Mas vai ter esse trabalho aí de ingestão, sim. Tem que trabalhar com isso antes para poder estar ali. O que a gente vai trabalhar aqui, nessa arquitetura do Analytics, lá para responder rapidamente a esses questionamentos, depois eu vou comentar aqui alguma coisa de Docker, Kubernetes e essa estrutura de virtualização, quanto à elasticidade do processamento. Então, eventualmente, eu vou precisar, num momento de pico, botar mais máquinas funcionando para responder a uma questão. Até uma dúvida minha, né? Tipo, a pessoa vai lá perguntar, depende da situação, pode ter os dados pré-processados já, né? Eles pré-prontos, digamos assim. Mas dependendo, agora eu quero uma demanda que vai necessitar realizar análise, realizar tratamento, não sei o que, tudo, daí tipo, daí isso tem essa passar parte de demanda. Isso tem que passar por um trabalho. No caso, exatamente. Né? Então, e aí essa é a ideia que a equipe da Science aqui, ela tem que inclusive crescer para dar suporte a essas demandas. Um desafio. Só, Juliano, eu tive que voltar aos livros de Data Warehouse para a equipe lá atrás, normalização de dados, essas situações, porque elas são extremamente fundamentais. Se você não seguir engenharia, conceito de projeto de banco de dados, tudo certinho, teu Big Data também, né? E o futuro Data Lake, ele vai virar um Data Swamp, né? Vai virar um pantano, né? Que hoje tem na literatura, tá? Tu está jogando muita informação lá dentro que não se usa, tá bom? Por exemplo, imagens de câmeras.
é um dado que pode estar no Data Lake. Ele pode. É que eu posso, em algum momento, processar aquilo. Reconhecimento facial, local, tempo. São todas informações que dá para extrair daquilo ali e eventualmente utilizar. A pergunta que tu fez para ele antes é um exemplo direto. Construir um puxadinho no fundo da tua casa, no próximo IPTU vai vir o acréscimo. Sim, exatamente. A imagem está diferente do ano anterior, já vai o fiscal lá, escuta. Põe o drone, desce o drone, né? Não averbou nada, multa e depois para regularizar. Põe o drone, o cara não está em casa, põe o drone, né? Não dá para esconder nem mais a casinha do cachorro. Pessoal, vou devolver a palavra para o Kleber, então. Hã? A dúvida que eu tenho com frequência é o seguinte: quais são os métodos que você usa para monitorar os modelos de produção? Porque uma coisa é colhetar os seus dados treinos, teste, validação, faz as suas formas de validação ali, né? Você vai em cima, mas é pouco, de certa forma, tem um padrão dos seus dados, né? Porque os dados de produção vão ter novas entradas, vai ter novas interações com os usuários, e às vezes eu tenho dúvida, eu fiz um modelo, botei em produção, mas quais são as melhores técnicas para eu saber? Pô, esse modelo aqui mesmo, daqui 6 meses vai estar bom, ou sabe quando eu poderia treinar ele, ou sabe essas formas, mais para engenharia, mais bom, algo assim. Agora está muito em alto o AutoML, né? O Auto Machine Learning, que vai te jogar várias técnicas lá e ela vai te dar o melhor resultado. Então, nós inicialmente não estávamos usando, agora vamos usar por quê? Porque os dados entrando ali, uma hora você pode classificar com a técnica A, depois você pode classificar com a técnica B, dependendo dos coeficientes que retornam. Tá? Então, algumas coisas também a área de Data Science, ela evoluiu muito nos últimos 5 anos, mas ela continua surgindo novas ferramentas. Então, nós temos um caminho hoje com ferramentas, mas nós não decidimos nos apaixonarmos por nenhuma delas, sim substituir quando for necessário. Por isso, nós estamos dentro da área de pesquisa e tecnologia lá, e realmente é muita pesquisa em cima disso, porque o volume é grande e você, digamos, gasta processamento, certo? Gasta espaço, gasta tempo, tá? Com isso, porque o volume. E assim, você tem que ajustar as técnicas. Uma das coisas que nós estamos fazendo é que você não joga o módulo inteiro para lá de informação. Você vai usar fontes internas lá dentro. Tá? Devolvo a palavra para o Kleber, então. Bom, uma das coisas que vai fazer, dar essa sustentação, inclusive de escala, né, para esse sistema, é trabalhar com o conceito de microserviços, tá? Não sei se vocês já ouviram, já usaram, já estudaram alguma coisa. Procurem estar antenados com esse conceito aqui. Ele é moderníssimo, tem exemplos grandiosos aí no mundo afora. Netflix é o maior exemplo de microserviço assim, que funciona muito bem. Tá? E a ideia é o quê? É permitir descentralizar. Né? A ideia é eu permitir trabalhar com serviços separados em cima de um canal de comunicação comum. Hoje nós temos, depois que o TCP/IP foi protocolado, foi feito, foi formalizado e acabou, né? Tipo, ele chegou a um estado maduro. Depois disso surgiram outros protocolos de comunicação em cima dele, HTTP e tal. Basicamente isso está montado, está pronto, está maduro. Então o que eu vou fazer? Por que eu tenho que inventar um meio de comunicação entre coisas? Eu vou usar exatamente esse meio de comunicação. Então eu tenho um meio de comunicação maduro que funciona e basicamente eu preciso o quê? Servidor respondendo a questões do cliente. Agora, se esse servidor vai ser uma aplicação única, grandona, ou se ela vai ser dezenas ou centenas de aplicações espalhadas, isso cabe ao back-end, isso cabe ao servidor. Tá? E isso pode ser feito e é uma boa prática fazer assim mesmo, distribuir. Tá? Inclusive a distribuição a nível de bancos de dados também. É uma prática, uma técnica que pode ser usada também. Tá? Então, uma aplicação monolítica tradicional é isso. Tá? E uma aplicação baseada em microserviços, ela já vai trabalhar aqui. Bom, só que eu tenho um problema aqui, que é
Tradicionalmente, as aplicações, e a nossa não é uma exceção, né, não está fora desse conjunto, elas são feitas monolíticas. Então eu tenho que ir aos poucos fatiando esse negócio para transformar ela em microserviço. E é um serviço que a gente faz e aos poucos a gente vai identificando candidatos a isso e vai fazendo, como a gente já vem fazendo. Por exemplo, toda a parte de gerador de relatórios na nossa aplicação é um serviço separado. Assinatura digital é um serviço separado. Tratamento de arquivos e imagens é um serviço separado. Armazenamento de arquivos, que a gente armazena não no banco de dados, no outro local, é separado, né? Então a gente está fazendo essa distribuição, organizando a aplicação dessa forma, porque ela vai permitir escala. E isso é a palavra tipo chave. Eu tenho que pensar nisso tudo que o Marco falou, tem que estar isso tudo ali, né, dentro do nosso ecossistema, mas se eu não tiver escala, primeiro que eu botar para rodar, eu vou ter problema. Então isso é fundamental. E aqui a gente tem um desenhozinho de como é que a gente está trabalhando com isso. A ideia de microserviços, ele tem um cara no meio, que é chamado API Gateway, né? Ou Gateway simplesmente. E esse gateway é responsável por alguns serviços básicos, autenticação, sistema de rotas, a parte de log, a parte de limites de acesso por IP de entrada, por cliente, blacklist, né? Eu quero botar, é uma camada, é uma fronteira entre os meus microserviços e o mundo exterior. Então, a minha aplicação está rodando em cima de um domínio. Mas quando esse domínio bate no gateway, ali dentro eu distribuo ele de acordo com a necessidade de cada requisição que está chegando. Tá? É o conceito usado pelo Netflix, por exemplo. Tá certo? Aqui no Brasil tem vários exemplos, mas tem um muito legal que é do iFood. E o iFood é muito legal, e eu cito sempre o iFood, por quê? Porque o pessoal lá, eles realmente fazem apresentações, eles participam, eles dão palestras, eles vão em eventos, eles têm vários desenhos de como a arquitetura deles funciona, porque ela é super aberta. Eles realmente trabalham com isso, tá? Então é legal a gente ver como eles evoluíram a plataforma deles. Bom, partindo do básico, máquinas físicas versus virtualização, a máquina física é isso aí, é o que nós temos aqui hoje nesse computador. Eu tenho um computador, hardware, eu tenho um sistema operacional em cima dele, né? E em cima dele eu tenho então as aplicações rodando. No ambiente de virtualização, eu tenho a máquina física, eu tenho um host, um sistema de virtualização ali, e em cima dele eu posso trabalhar com N outras máquinas virtualizadas. Então eu vou particionando essa minha máquina física em máquinas virtuais dentro de um mesmo equipamento. Então esse é o conceito da virtualização. Isso daqui me dá uma capacidade de crescimento vertical. Capacidade de crescimento vertical é assim, eu compro uma máquina grande que vai me dar suporte ao pico. Essa máquina grande que dá suporte ao pico, ela vai ficar muito do tempo dela subutilizada. Então eu vou ficar, a maior parte do tempo ela vai ficar lá com um grande poder de processamento à toa. Porque ela está preparada para o pico, mas o pico acontece raramente. Tá? E isso gera um custo, né, adicional muito grande. Bom, então a virtualização, né, o host, o hypervisor, que é o sistema, é o virtualizador em si, VMware, o da Oracle, que eu esqueci o nome agora. Enfim, eu tenho os apps aqui em cima. Né? A gente utiliza a VMware lá como nosso hypervisor principal. Tá? E surge então a ideia de container. Na verdade, essa ideia já existe há muito tempo. Tá? Basicamente, ele trabalha como? Eu tenho uma máquina, um host, não, um sistema operacional de host, e eu tenho vários pods, que são as minhas imagens Docker, que eu posso. O Docker é um containerizador, né, tem vários, mas o Docker é o mais conhecido. E esse Docker ele vai compartilhando partes do sistema operacional que ele precisa. Por exemplo, eu tenho ali em cima uma imagem que precisa do Java. Eu compartilho o recurso do Java do sistema operacional. Eu tenho parte que depende de uma biblioteca de acesso a um hardware. Compartilho aquele recurso. E assim eu vou criando essas imagens e colocando elas em cima de uma estrutura computacional. Por que uma estrutura computacional? Não necessariamente ela vai rodar numa única máquina. Eu posso clusterizar isso.
E essa clusterização vai me dar a capacidade de crescimento horizontal, né? Onde a minha máquina está montada, o meu app depende de determinados arquivos para executar, arquivos de runtime. Esses arquivos são eventualmente compartilhados com o sistema operacional. Se eu tenho isso em várias máquinas distribuídas, eu posso subir várias imagens daquela em cima dessa mesma arquitetura, de forma larga, né, horizontalmente, à medida que eu tenho necessidade. Então, basicamente, essa é a estratégia por trás desse negócio, e que, assim, permite realmente a gente atingir um nível de escala muito grande, tá? Então, isso aqui me permite crescimento horizontal mais alta disponibilidade porque o virtualizador tem condições de fazer redundância de máquinas virtuais, fazer todo, ele tem essas características aí para mim. Já esse cara aqui me dá a condição de fazer crescimento horizontal, mas a elasticidade, que são dois conceitos diferentes, né? A alta disponibilidade e a elasticidade são dois conceitos diferentes, por quê? A alta disponibilidade permite, através de redundância, por exemplo, ou através de aumento de capacidade, de virtualização, só que isso é feito manualmente. Um administrador tem que ir lá e tem que aumentar o espaço de um disco, tem que aumentar o número de núcleos de uma CPU, tem que aumentar a quantidade de memória, ele administra isso manualmente. Já a elasticidade me dá essa capacidade automaticamente. Então eu posso organizar, por exemplo, o meu administrador de imagens, né? Kubernetes, que é um exemplo aqui, eu posso organizar para que ele aumente o número de máquinas à medida que o processamento vai aumentando de forma automática. Então eu organizo lá, por exemplo, a minha máquina, a minha imagem atual, ela está processando a 5 minutos a mais de 60%. Então sobe uma outra máquina para distribuir o processamento. Esse é o tipo de ação que dá para fazer aqui de forma automatizada, baseado num planejamento prévio. Bom, queria falar um pouco aqui rapidamente sobre o CI/CD, né, que é a integração contínua e a entrega contínua. Eles estão ligados a essa estratégia de Docker, Kubernetes, porque basicamente toda vez que eu liberar uma versão da minha aplicação, liberei uma versão, eu posso passar por um processo de integração contínua que executa testes automatizados, validação de sintaxe de código-fonte, boas práticas de código-fonte de verdade, como documentação, tamanho de método, etc., questões de segurança, e aí eu passo então por um processo de build dessa imagem, e a partir do momento que esse build deu ok, com sucesso, então eu coloco ela no registrador. Esse registrador é como se fosse um diretório, está aqui um build novo, e aí automaticamente a minha estrutura Docker lá no Kubernetes, eu posso então dizer para ele, agora você implanta automaticamente essa versão nova. É por isso que se fala em Continuous Integration, né, e Continuous Delivery, tá? Então basicamente, planeja, desenvolve, internamente faz a build, testa, depois disso passa para o deploy, opera aquela versão, monitora os resultados, bugs, erros, etc., retorna os insights para que eu continue fazendo esse processo. E isso é cíclico, tá? Esse aqui é um método que, na verdade, ele tradicionalmente também funciona assim, da mesma forma, só que com pouca automação. Com a automação adequada, eu tenho, então, os desenvolvedores, o Gitya, que é, por exemplo, o repositório que a gente usa lá. A gente não usa o GitHub, a gente usa o Gitya. O Gitya é uma versão do GitHub desenvolvida por uma comunidade aberta. Você pode baixar ele, instalar, criar o seu próprio repositório para trabalhar com a sua equipe. Então, ao invés de eu contratar lá um GitHub e botar o pessoal para trabalhar lá, a gente criou o nosso próprio servidor, tá? E a gente trabalha com ele internamente. Mas ele usa a tecnologia Git, né? Sim, ele é um fork, ele é um fork do Git. Sim. Tá? Tudo igual, mesmo, igualzinho. Só que ele é do teu domínio. Ele é tipo GitLab, GitHub, Bitbucket, é tudo tipo, exatamente. é tudo servidores de códigos diferentes. Exatamente. Tecnologia Git. É isso aí, tá? Um diferencial do Git é que ele permite eu trabalhar também com gerenciamento de projeto. Eu posso trabalhar ali dentro com tickets, com issues. As issues também tem lá no GitHub também. Mas aqui eu consigo trabalhar, por exemplo, com uma visão Kanban. Como é que está
que já está feito, que está por fazer e tal. Sim. Então ele me dá algumas coisinhas a mais aqui. E também ele permite fazer integração com as minhas aplicações internas. Tá? A gente tem várias aplicações internas de suporte em engenharia de software. Então a gente também faz essa integração aí. Por isso que eu optar por esse cara aqui. Como servidor de automação, o Jenkins. Tá? O Jenkins é uma ferramenta que permite eu executar N automações durante um processo de deploy. Durante o processo de build, na verdade. E também de executar o próprio deploy no final. Tá? Então, durante o processo de build, ele executa testes automatizados, executa validação de código, enfim, N coisas, e depois ele gera a build da imagem final. E aí, por fim, então, tem a imagem Docker. Tá? Essa imagem Docker, ela pode, e ela é automaticamente atualizada no Kubernetes, a partir de um registry, que é esse cara aqui. Então, imagine o seguinte, no final, quando o Jenkins terminou a parte de automação dele ali para o build, e deu tudo ok, ele vai gerar uma imagem nova lá, vai fazer o build, vai colocar essa imagem nova, Docker, num registry que a gente tem, que é um serviço de registro de versões. É como o Docker Hub. Tá? O Docker Hub é uma espécie de um registry de imagens que estão lá. À medida que elas são colocadas lá, você pode atualizar. E aí você pode organizar no Kubernetes para que ele faça essa atualização. Tá? Então, isso aqui tem um grau de automação assim, gigante, tá? Bem interessante. Essa aqui é a estratégia que a gente está usando, especialmente nesses projetos novos aí, de data science e microserviços. 5 minutinhos. Já encerro aqui. Eu vou falar só um pouquinho sobre o data center, tá? Hoje a gente utiliza data center com equipamentos próprios da empresa. Não é Amazon, não é Azure, da Microsoft, não é nenhum outro player grande. A gente está usando equipamentos próprios numa modalidade colocation. O que significa isso? A gente tem o nosso data center hospedado nesse prédio aí, que fica lá em Curitiba, que é de uma grande operadora de telefonia. Eu não sei se é da BID, eu não tenho informação, mas é de uma grande operadora de telefonia e ele é um grande backbone de telefonia e também eles vendem serviços de colocation. Então eles têm duas áreas lá, a área de telefonia deles e a área de colocation, que é onde a gente coloca as nossas máquinas lá dentro para rodar. Tá? Isso aqui é Tier 3, então para você chegar lá eu tenho que me identificar com 24 horas de antecedência, eu tenho que dizer qual é o carro que eu vou, a placa dele, a cor dele, daí eu vou chegar lá na guarita, vou me identificar, aí ele vai permitir eu entrar, eu vou ficar esperando ali no estacionamento, alguém vai vir e com esse alguém de dentro vai levar a gente então para fazer o que tem que fazer lá dentro o tempo todo com vigilância. Porque aqui dentro tem serviços da Unimed rodando, Sascar, que é uma grande empresa de monitoramento de frota, enfim, são serviços de missão crítica e esse é um data center de capacidade alta, né? Então ele tem que prezar por isso, tá? Então aqui o sistema de refrigeração dele não é, vocês não vão ver um split lá dentro, se tiver vai ser uma salinha de escritório lá que alguém já tem. O sistema de refrigeração é igual ao sistema de refrigeração no aeroporto, por exemplo, aqueles chillers enormes lá, aqui são 4 chillers que eles têm lá. Sistema de alimentação elétrica, esses aqui são todos motores estacionários que eles têm lá que geram energia redundante, né, caso precise. E além do próprio alimentação de bateria. A estrutura de baterias que tem lá, ela dá suporte para aguentar aquele prédio inteiro por 60 minutos. Então, se cair energia, automaticamente a bateria entra, tem um bypass ali que automaticamente inicia, não para, nada para, e ele tem 60 minutos de vida, de carga. E nesse meio tempo, isso aqui já começa a funcionar, os geradores. Eles vão ligando motor por motor e eles já começam a funcionar para gerar energia. Então jamais chega a usar esses 60 minutos. Tá? A única coisa que precisa é a alimentação de combustível. Então a alimentação de combustível, inclusive, ela entra lá fora. Ó. Aqui onde eu tenho os racks de alimentação de combustível, ela entra lá fora. O caminhão tanque, por exemplo, ele não entra naquele estacionamento jamais. Ele tem uma área de abastecimento que fica, sei lá, 200, 300 metros fora,
onde por um oleoduto chega então esse combustível até os tanques, que daí alimentam os motores lá internamente, tá? Sistema de prevenção de incêndio. Esse sistema que vocês estão vendo aqui, que está do lado dos racks ali, ó, ele é um sistema de combate a incêndio não com base em água. Ele funciona com sensores e ele retira o oxigênio do ambiente para não produzir a combustão. Ele tem é um gás, na verdade, que ele retira. Tem um gás que ele joga e elimina essa combustão ali, tá? Então é baseado nesse sistema. Percebam que durante dentro da sala de racks, existem vários desses lá dentro. E aqui a estrutura de racks como ela está lá, né? A gente tem 2 dessas torres aí lá dentro, que são onde a gente tem os nossos dispositivos totalmente redundantes, tá? Gente, era isso. Agradeço a oportunidade aí, Fábio. Agradeço a paciência de vocês por nos ouvir. E espero ter passado aí uma informação bacana, que vocês absorvam esse conhecimento. E se precisar de novo, é só dar um toque aí, que a gente está de boa. Maravilha. Uma salva de palmas para o Marcos.